Olá a todos vocês, vamos a mais uma aula do nosso curso de Sociologia das Organizações, onde discutimos contribuições do pensamento sociológico para a prática de gestão nas organizações. E na sequência direta da nossa aula anterior, retomaremos hoje o conceito de pressão técnico-social, ou seja, as pressões que as pessoas exercem umas sobre as outras nas organizações, nos grupos sociais, que são direcionadas ao alcance de metas coletivas e sem depender de estruturas de pressão formal, como os cargos, as hierarquias, os departamentos, enfim, características que nós já vemos discutindo no decorrer do nosso curso. Só que ao invés de direcionarmos aos efeitos e às prescrições para os gestores compreenderem a pressão técnico-social em organizações, digamos, convencionais, tais como a maioria das empresas na nossa sociedade, no Brasil, hoje nós vamos direcionar o nosso estudo a certos tipos de arranjos organizacionais caracterizados pela sua estrutura flexível e pelo alto nível de cooperação entre os seus membros, e são os sistemas sociotécnicos e as equipes. Então vamos lá. Bom, o foco da nossa aula de hoje é voltado para grupos inseridos em organizações formais que operam em um sistema de grande autonomia e flexibilidade, o que difere do modelo tradicional burocrático de organização e de grupo formal, que é formado por níveis hierárquicos, cargos bem definidos, estruturas de poder, entre outros aspectos. E assim, nós vamos apresentar primeiramente um arranjo específico muito famoso a partir de um caso que eu vou apresentar brevemente, que envolve uma empresa de mineração que atuava na Inglaterra e que durante a década de 1950 passava por problemas de eficiência em suas operações nas minas de carvão. E nesse caso, vale destacar que essa empresa ela era organizada a partir de uma estrutura burocrática clássica, tradicional. Foi então que um conjunto de consultores que atuavam em uma empresa denominada Tavistock, eles formularam um novo arranjo, de modo a resolver esse problema, que constituía em transformar as operações dessa companhia de mineração em processos mais eficientes. Esse arranjo ele era constituído pela formação de grupos de funcionários que passariam a atuar sem chefias, ou seja, esses grupos iriam se auto-organizar, definir as tarefas de cada pessoa do grupo, de modo que o trabalho fosse realizado não importando a forma. Além disso, a remuneração dessas pessoas ela passou a incluir prêmios pela produtividade de todo aquele grupo, daquela coletividade. E dessa forma, o resultado após a implementação dessas mudanças foi que houve um aumento significativo na produtividade e na eficiência do negócio. E enfim, esse arranjo baseado na autonomia, na flexibilidade, na cooperação das metas, ele foi denominado mais à frente, após sociólogos e administradores terem estudado esse caso, como um sistema sociotécnico. Esses sistemas sociotécnicos, eles têm esse nome para remeter à noção de que são sistemas, são grupos nos quais um conjunto de pessoas, ou seja, o social, do nome, se interrelacionam de maneira contínua com o desempenho de certas tarefas, ou seja, a dimensão técnica do nome. Mas, de modo geral, os sistemas sociotécnicos são grupos formais que deixam de ser unidades administrativas tradicionais para se tornarem agrupamentos autônomos. Contudo, por se tratarem de arranjos muito específicos, a criação de um desses sistemas deve ser realizada conforme necessidades da organização, como foi o caso da companhia de mineração inglesa que passava por um problema específico. Dessa forma, para se construir um sistema sociotécnico, se formular um sistema desses, é necessário que a gerência, você como gerente, considere as finalidades, ou seja, a definição das motivações da organização para criar o sistema, as pessoas que farão parte desse sistema,
os resultados esperados ao final do trabalho daquelas pessoas ali envolvidas, o pagamento dessas pessoas, considerando aí os benefícios voltados ao esforço necessário para alcançar as metas que passam a ser cooperativas, as fronteiras, ou seja, os limites de atuação do grupo, os processos produtivos ou as tarefas que serão empregadas para que esses participantes do sistema tenham controle total das atividades, e essa é a etapa mais importante do processo de criação de um sistema sociotécnico, e nessa etapa são desenhadas todas ou a maior parte dos processos que os membros irão desempenhar, e além disso, esse processo é importante considerar a autonomia e a cooperação das pessoas ali envolvidas para não descaracterizar esse arranjo. E por fim, também é necessário que se pensem nos insumos que serão utilizados por aquelas pessoas para desempenhar as suas tarefas. E bom, após definidas as etapas para a formulação de um sistema sociotécnico, cabe ao administrador, e aqui deixando claro que esse sistema não terá um único gestor ou um chefe, mas nós estamos nos referindo ao gestor da organização que formulou esse agrupamento específico, né? Esse gestor ele tem que tomar certas medidas para que as atividades das pessoas envolvidas no sistema sejam mais eficazes e coordenadas. Primeiramente, do ponto de vista produtivo, um sistema sociotécnico deve ser composto por tarefas diversas, que exijam diferentes habilidades das pessoas que vão executá-las. E para isso é fundamental que essas pessoas sejam bem treinadas e aptas para desempenhar tais tarefas, de modo que aí cabe ao gestor promover um treinamento e a seleção de um grupo a partir daquele conjunto de habilidades que são necessárias para desempenhar os processos no sistema. É claro, uma vez que espera-se que ocorra uma rotação de tarefas nesses sistemas, não se busca pessoas com um alto nível de especialização. Pelo contrário, os processos que são desempenhados, eles são formulados pensando nessa rotação e que todas as pessoas devem ser capazes de realizá-las. Em seguida, do ponto de vista cultural, a formação de um sistema sociotécnico ela só é possível se a cultura da organização da qual ele se origina e se as características culturais dos seus membros elas são alinhadas e propícias para se atuar de modo cooperado, autônomo e sem uma liderança bem definida. Esse tipo de consideração é extremamente importante para o sucesso do sistema, já que é comum observarmos que os grupos, num primeiro momento, eles se assumem como baseados na cooperação, né? Mas, à medida que as atividades são desenvolvidas, eles se desestruturam porque as pessoas não conseguem cooperar, ou porque um dos membros procura um maior destaque, relações de poder começam a ser exercidas. Enfim, na verdade, é importante destacar que esse tipo de agrupamento, né, o sistema sociotécnico, ele é raro de ser encontrado em nossas organizações, principalmente porque a cultura da nossa sociedade, em muitos aspectos, ela é individualista e burocrática, né? E isso dificulta que esse tipo de atividade seja desenvolvido aqui. Aliás, por mais que os resultados encontrados na Inglaterra, a partir do caso da empresa de mineração que eu narrei para vocês aqui, de forma breve, esse tipo de arranjo ele não se desenvolveu lá, né? Principalmente por causa de barreiras culturais. Mas enfim, nós apresentamos os sistemas sociotécnicos e agora, na sequência da nossa aula, vamos discutir outro tipo de agrupamento autônomo com características que se diferem um pouco desse anterior. Nós vamos falar agora das equipes ou times, que são grupos formais cujas metas a serem alcançadas são cooperativas, mas ao contrário do sistema sociotécnico, a equipe é formada por pessoas com diferentes especializações organizadas
para alcançar algum tipo de meta ou realizar algum projeto. De forma específica, as equipes têm como características: primeiro, a definição de suas finalidades, membros e resultados a serem alcançados, ela é definida por um grupo externo à equipe. Ou seja, a organização, né, da qual a equipe faz parte é quem define esses aspectos que são constitutivos desse agrupamento. Na seguida, as metas pessoais, elas são cooperativas no contexto das equipes. Da mesma forma, as atividades desempenhadas nesses grupos, elas são especializadas, exige-se uma especialização maior, e isso impede que ocorra a rotação de tarefas, ou seja, que todos os membros do grupo desempenhem as mesmas tarefas. Essas equipes elas são autônomas no sentido de definir as normas e os procedimentos para a realização das tarefas, bem como definir os papéis que cada membro vai desempenhar. Outro aspecto que diferencia esse arranjo dos sistemas sociotécnicos é a possibilidade de definição de um líder que vai coordenar essas atividades. E por fim, a equipe ela tem um tempo determinado de duração, ou seja, ela funciona até que os resultados sejam alcançados ou não, a depender do contexto, ou, enfim, da situação. E bom, como exemplos de equipes, nós podemos pensar nos grupos formados para se desenvolver um novo produto, ou grupos formados para fazer uma pesquisa acerca da viabilidade de implementação de uma estratégia de diferenciação, por exemplo. Ou mesmo nos casos em que o governo precisa elaborar uma nova política, é comum que sejam formadas equipes super especializadas com pessoas gabaritadas para desempenhar certas tarefas. Enfim, esses arranjos eles são comuns nas organizações, embora ocorram com a maior frequência nas grandes empresas ou organizações estatais, devido ao nível de especialidade que essas empresas desejam alcançar. E isso é o que vai justificar a criação de uma equipe. E é claro, assim como nos sistemas sociotécnicos, é de suma importância que a administração ou os gestores externos à equipe considerem certos aspectos, tais como treinamento, a seleção de pessoas, bem como características culturais daquela organização e do próprio grupo, para que essa coletividade seja bem sucedida e as metas sejam alcançadas. E por fim, é importante destacar que a gestão de equipes ela está relacionada à gestão de grupos formais e informais, como nós já bem abordamos aqui no nosso curso. Dessa forma, certos aspectos devem ser considerados ao se pensar na estruturação, no processo de formação e de gestão desse agrupamento, que são as equipes ou os times. Com relação aos aspectos estruturais, nós podemos entender que uma equipe, por mais que as pessoas sejam amplamente especializadas naquele espaço, há certas pessoas que vão se destacar com relação a atividades que são vistas como mais valorosas àquele projeto. Essas pessoas elas vão ser chamadas de peritos. Esses peritos, por sua vez, eles são responsáveis por fazer essa atividade, não que ela seja mais especializada do que a outra, mas ela vai ter um valor maior. Contudo, é possível que a sua dinâmica não seja tão adequada àquela coesão do grupo. E aí é preciso também considerar que junto aos peritos vão ter os facilitadores, que seriam pessoas com competências mais amplas e que atuariam como meios, de interligação entre os peritos e todos daquele grupo. Essas pessoas, esses facilitadores, eles vão atuar no sentido de gestão, propriamente dito. E a partir dessa distinção de peritos e facilitadores, nós também temos que destacar que essas equipes elas possuem líderes. E o líder dentro da equipe, ele, assim como nos grupos formais, o líder vai ter um líder técnico, que seria aquele líder que é responsável por
prover e coordenar as atividades de caráter mais técnico voltadas aí diretamente ao alcance das metas, e o líder social, que seria aquela pessoa com capacidade de liderança mais próximas das capacidades de integração, de coordenação, motivação dessas pessoas ali dentro das equipes. E da mesma forma é importante se considerar nessa relação que esses líderes, essa dinâmica de líder técnico, líder social e das pessoas envolvidas no grupo, isso vai formar certas estruturas de prestígio, né? Ou seja, estruturas que vão diferenciar essa pessoa a partir de um status dentro da equipe, e isso tem que ser tratado com muito cuidado, porque muitas vezes isso vai demarcar relações de poder nesses espaços. E por fim, é importante também considerar a forma com que a comunicação das pessoas no grupo vai se estabelecer, ou seja, as estruturas de comunicação. E aí, nesse aspecto, cabe ao gestor, ao grupo de pessoas que está formulando a equipe, pensar no modo como que esses membros da equipe vão se comunicar. Se é uma comunicação mais direta, se há uma subdivisão, enfim, pressupondo que uma equipe seja uma pequena coletividade, é recomendado que as comunicações sejam de forma direta, em que todos consigam comunicar entre si, ainda que exista distinção entre líderes. Bom, então foi isso. Na aula de hoje nós discutimos 2 tipos de arranjos organizacionais, de agrupamentos muito interessantes de se pensar nas organizações no contexto atual, onde há uma competição e recursos escassos muito grande, e da mesma forma existe uma especialização. Nada mais útil do que tentar formular arranjos mais cooperativos, mais eficazes, que consigam trazer bons resultados, sobretudo para as empresas. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso conteúdo. Na aula que vem a gente se encontra mais uma vez para falar de outro tópico de grande relevância que a sociologia traz contribuições à administração, que é o entendimento das organizações formais. Muito obrigado a todos e até a próxima.